Bom dia, Júlia. Tudo bem com vocês? Bom dia, Vera. Bom dia, pessoal. Hoje o nosso ao vivo será com Lavínia, que é arteterapeuta. Ele é terapeuta holístico. E o tema de hoje vai ser cura. Vocês todos podem participar de 11h30 ao meio-dia. Muita gente fala assim, poxa, eu não tenho Facebook, eu não gosto de Facebook, é muita fofoca. Então vamos lá, pessoal. Vocês podem assistir pelo YouTube. Perguntas, tirarem suas dúvidas e também no finalzinho, o Júlio, consulta, tudo. Não precisa ninguém ficar sabendo. É isso aí, Júlio, Lavínia? Com certeza, Vera. Estamos à disposição, nós vamos deixar aqui os contatos. Temos site, Facebook, Instagram e também WhatsApp. Bastante canais na mídia para que o pessoal se encontre a gente e tenha procura, viu? É isso aí, pessoal. Tudo bem aí, Beto? Todos podem participar. Vamos lá. O que significa os caminhos para a autocura? Então, é baseado em uma terapia breve, né? Composto de etapas em que a pessoa ou as pessoas se propõem a cumprir junto conosco, né? Para que ela consiga bem-estar e saúde, né? Então é uma proposta bastante interessante, inovadora, que a gente não dispunha aqui em Itaipuaçu, em Maricá, e agora estamos com essa disponibilidade. Lavínia quer falar um pouquinho? Eu queria reforçar a questão da autocura, porque a gente sempre espera que alguma coisa externa, né? E, na verdade, a cura está na gente mesmo. Então, esse trabalho de terapia, né, essa terapia breve, que depois a gente vai explicar com mais detalhe, ela propõe que a pessoa ela vai trilhar esse caminho com a ajuda, né, de alguns profissionais, né, nesse trabalho, eu e o Júlio, que a gente faz esse trabalho, e essa pessoa ela vai cumprir determinadas etapas e ela vai poder ter autonomia durante a sua vida. Se ela cumprir essas etapas, ao longo de toda a vida dela, ela vai conseguir autonomia, bem-estar e saúde, para ela levar uma vida mais saudável. Agora, a gente tem as ferramentas externas que são o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta holístico, a família, os amigos, o remédio também, o medicamento. Tudo isso são ferramentas para a gente trabalhar a cura. Se você está com problema de depressão, problema de transtorno do pânico, ou luto, perda, qualquer tipo de transtorno psicológico, se você tiver todo esse apoio, você consegue trabalhar a autocura melhor em você. Sozinha fica mais difícil, né? Mas o importante é para a pessoa, né? Querer, né? Sempre tem que partir da própria pessoa. Por isso que o trabalho, por isso que o nome é Caminho. Existem vários e a gente aqui propõe 9 etapas para esse trabalho. E como começou esse projeto Desdobramento? Bem, esse trabalho, esse projeto, ele vem inspirado em vivências que nós tivemos, né, lá no Rio, num grupo chamado Viver em Plenitude. É uma inspiração baseada numa religião, no espiritismo kardecista. E esse trabalho hoje, né, ainda vem sendo desenvolvido lá no grupo Viver em Plenitude, ligado ao grupo Centro Espírita Leon Denis e obra social Antônio de Aquino. E tivemos lá, passamos por lá vivenciamos essa situação lá por 5 anos. A gente entendeu que com nossos estudos deveria ser um pouco mais ampliado, visão voltada, oriunda lá da escritora espiritual, né? Orientadora espiritual Joana de Anjos. Tem outras técnicas que nós fomos agregando para que essa coisa saísse do âmbito apenas religioso. Então a gente passou a incrementar neste conceito da autocura, né, técnicas como coaching,
arte-terapia, meditação. E aí essa coisa começou, a gente aproveitou a inspiração do método de autocura e passou a colocar outras técnicas de forma que o objetivo principal fosse atingido. Né? Na verdade, esse trabalho que é feito ele é um trabalho terapêutico. O que a gente faz hoje é um trabalho de terapia breve. Antes, então, ele ainda acontece no Rio, a gente participou, a gente trabalhou nesse projeto lá no Rio, experimentamos esse trabalho, tá? Então, tudo que a gente propõe foi experimentado por nós, não é uma coisa que a gente imaginou, né? A gente experimentou, a gente sabe que funciona. Eu trabalho constantemente essas etapas na minha vida. É um trabalho para a vida toda. E lá era um trabalho terapêutico. Quando a gente trouxe para cá, para Maricá, para Itaipuaçu, a gente transformou numa terapia breve. Essas 9 etapas são até 9 meses de trabalho. Cada mês a gente trabalha uma etapa. É o suficiente? Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes a pessoa precisa de uma terapia individual, mais aprofundada. Depende de cada um. Vai depender de cada um. Mas, assim, já desperta na pessoa coisas novas, habilidades, talentos, às vezes, que ela tem dentro dela e ela não sabe. Inclusive, não só habilidades e talentos, como também aquela sombrinha, né? Aquela coisa que incomoda, as nossas dificuldades que a gente não quer ver, que a gente não quer enxergar. E que tudo bem, faz parte do nosso processo, faz parte de quem nós somos e a gente tem que acolher isso também. Então, nessas etapas, a gente faz essa descoberta. É possível a gente fazer essa descoberta. É uma jornada de autoconhecimento também, né? Porque a autocura só é possível quando você se conhece. Quero agradecer aqui o Sérgio Bife, né, que falou que está amando aqui o nosso ao vivo. Se tiver alguma dúvida, tá? O tema de hoje é caminhos para a autocura. Se tiver alguma perguntinha, pode ligar ou pode falar por aqui. Tem que querer, não adianta eu querer por você. E quais pessoas seriam destinadas a esse projeto? Quantas pessoas, eu acho que é destinado a todo aquele que quer trilhar um caminho de autonomia, né, quer resolver algumas situações que você já traz no teu cotidiano, que você ainda não conseguiu ou não encontrou solução, né, dentro da sua seus questionamentos existenciais, né? Enfim, se você a gente teve experiência, já teve experiência com diversas pessoas que tiveram perdas de pessoas queridas, pessoas com depressão, questões de pânico, relacionamento, enfim, a pessoa tem algo que identifica que é possível resolver, né? E de forma com uma ajuda profissional, a gente está à disposição. Acho que o caminho para a autocura é para isso. Aquele que tem interesse está decidido a resolver. Por quê? Porque não adianta um tratamento ou uma galeria a um programa se você está inseguro ainda, não sei se vai dar certo, ou seja, você tem que Pensar positivo. Entrar decidido para que a coisa funcione. Porque nada na nossa vida, se você observar, se você não tiver vontade firme para encarar a situação, você não vai. Você pode ir até um médico alopata, ele vai te receitar um medicamento, pode ser até o medicamento mais adequado para você, mas se você não tiver decidido a cumprir, você não vai tomar na hora certa, você não vai cumprir a determinação que ele te fez, e não vai fluir, e vai continuar com aquela problemática. Então é dedicado a qualquer pessoa que queira decididamente resolver algo que a incomoda, que impede dela ter uma vida com plenitude e saúde e bem-estar. A pessoa que busca saúde e bem-estar e o autoconhecimento, esse trabalho é para ela. Não precisa ter só depressão ou ter algum tipo de dificuldade ou de perda ou de separação. Mas assim, eu estou em busca de autoconhecimento, eu gostaria de me entender melhor, conhecer quais são as minhas limitações, as minhas dificuldades, as minhas habilidades, os meus talentos, como eu falei antes. Então, também é para essa pessoa. Gostaria de trabalhar em mim determinados pontos, fortalecer determinados pontos que eu tenho. Então, também é um trabalho para essa pessoa. Na verdade, é para todos nós, né? Porque eu acho que
todos os momentos para trabalhar dificuldades e para também fortalecer alguns talentos e algumas habilidades. Obrigada, Linda Baobá também, está aqui curtindo ao vivo. Qualquer perguntinha, o tema é caminhos para a autocura. Ô Júlio, Lavínia, como você estava falando, isso às vezes do espiritismo são coisas de vidas passadas, né? Mas muita gente não entende, não aceita isso. Tem muita dificuldade para explicar para as pessoas, principalmente de outras religiões? Posso falar então? Vou falar sobre isso. Então, eu queria reforçar, a gente falou que esse trabalho ele veio da doutrina espírita, de uma autora espiritual chamada Joana de Ângeles. Só que esse trabalho hoje, como é feito, ele é feito para todas as pessoas, né? Qualquer religião, inclusive quem é ateu, quem é materialista, ele não tem uma proposta religiosa, nesse sentido de que é a doutrina espírita, é só espiritismo, não. Nós somos, inclusive, o nosso espaço é universalista, a gente não tem nós não somos, independente de qual seja a nossa religião, a gente é universalista. Eu tenho clientes que são evangélicos, budistas, católicos, espiritualistas, espíritas, enfim. É uma diversidade muito grande. Então, esse trabalho, inclusive ateus também, eu tenho clientes ateus também, apesar de trabalhar com psicologia transpessoal, né, a psicologia além da matéria, mas não vamos falar sobre isso hoje, mas eu tenho clientes que têm diversas religiões, então esse trabalho é para qualquer pessoa, independente da religião. Ele nasceu como proposta terapêutica dessa autora espiritual. No livro, no capítulo 9, chamado Processo de Autocura, ela dá vamos dizer assim, umas dicas, né? Umas diretrizes, melhor falando, de como a gente deveria atuar na nossa vida, né, para a gente ser mais feliz, ter mais plenitude, ser um ser humano integral. E pegou esse trabalho lá no Rio, como trabalhadores, eu trabalhei como arte-terapia, o Júlio trabalhou no nosso grupo de arte também. Como a gente trabalhou... e o método na gente, numa época de dificuldade particular de cada um, a gente viu que funciona. Ele funciona. Eu tive uma depressão grave, né? Quem já acessou meu site, o site do Espaço, tem minha história lá. Acho que no blog também, onde eu escrevo, né? Está um pouquinho parado, mas eu vou dar continuidade. Sabe que eu passei por uma depressão grave, eu gosto de dizer isso, porque uma das coisas que me ajudou foi o processo de autocura, que me levantou, né? Uma das ferramentas que eu usei, claro, usei a medicação, terapia e esse processo terapêutico. Depois, quando eu fiz o curso de arte-terapia, de psicologia transpessoal, o curso de terapias holísticas, alguns cursos dentro da terapia holística, eu quis pegar todas essas informações, todo o meu conhecimento, aquilo que eu vi lá no trabalho do método de autocura, eu quis transformar isso numa terapia, usando as minhas ferramentas. Eu acho que até já estou respondendo algumas perguntas, mas assim, usando aquilo que eu conheço, que o Júlio também conhece, das nossas observações, de algumas técnicas, algumas ferramentas dentro da arte-terapia, dentro da psicologia, da meditação, do coaching. A gente usa muito coaching também, o coaching é sensacional. Então, a gente usa essas ferramentas uma volta para dizer assim, não tem nada a ver hoje esse trabalho que a gente faz com o doutrina espírita. Entendeu? Deixa eu só agradecer aqui o pessoal do YouTube, né? Renata de Faria e Felipe, muito obrigada por estar aqui assistindo o nosso ao vivo. Temos também aqui Maria Clara Valinho, também pelo Facebook. Qualquer dúvida, caminhos para a autocura, até meio-dia, 11h30, meio-dia. A inspiração veio da doutrina espírita, né? Lá do livro dessa autora espiritual e do trabalho no Rio. Mas o nosso trabalho hoje é diferente. A gente tem alguns pontos, sim, iguais, mas a gente desmembrou o trabalho em outras... formamos outras diretrizes também. Lavínia, como a gente já falou aqui, né, do tempo, né? Cada um tem um tempo para a autocura. Só para dar um exemplo, quanto tempo mais ou menos foi o seu caso? Uns 2 anos.
bastante tempo, né? Sim, mas Vale a pena. Assim, parece até clichê você falar, é um processo, porque todo mundo hoje tem essa mania. Não, mas eu estou em processo. Sim, a gente tem um processo, mas olha, vamos lá, né? Tem gente que gosta de usar isso como desculpa, como desculpismo, é um processo, mas esse processo ele tem que ter um fim, né? Um início, um meio e um fim. E é claro que os processos são vários processos, não é um processo. Você vai passar por um processo quando você estiver em vários ciclos da sua vida, passando por várias dificuldades. O luto, por exemplo, é um processo, né? A menopausa é um processo. A andropausa é um processo. A mudança agora foi a etapa da vida, algumas dificuldades, mudança de empregos, é isso que eu ia falar. Mudança de emprego é um outro processo, então ela tem início, meio e fim. E até para pessoas que mudam de cidade, né? Muitos chegam aqui em Itaipuaçu e muitas vezes chegam aqui e falam, caramba, mas não é bem isso que eu queria. Chega triste, né? Chega triste e muitas vezes, pô, aqui não tem nada. E leva um tempo, né, e começa a descobrir as coisas boas que existem. Não sai mais, né? Nunca mais quer voltar. Eu sou um desses que, depois que cheguei aqui, eu vivo cantando Caymmi, né? Quem vem para a beira do mar nunca mais quer voltar. Né? E, então, o que a Lavínia está falando, muitas pessoas falam assim, mas 2 anos é muito longo, será que eu vou ter esse tempo todo? As pessoas não avaliam o quanto tempo ela perdeu, né? Cultivando alguma dificuldade que ela traz com ela e não dá conta disso. Tem pessoas que têm uma dificuldade que levam 5, 10 anos e não conseguiram resolver. Aí quando você fala ou até mais de 10 anos, né, a pessoa convive com aquela situação. E quando ela passa por um programa desse, que dura até 9 meses, e ela começa a se descobrir e perceber quanto de talento ela tem e que ela não executa, que ela não exercita, quanta habilidade, ela está ali. E quanto tempo ela perdeu? De repente 5, 10 anos ou mais. Né? E ela começa a se descobrir quando passa por um programa como esse. Né? Essa é a grande proposta da descoberta do ser humano integral, pleno, que tem em cada um. Assim, a descoberta acontece na terapia, né? Porque, assim, é claro, existem algumas pessoas que conseguem trilhar esse caminho sozinho, mas a terapia é fundamental para esse processo. Eu estou falando dos meus 2 anos, né? Usei todas as ferramentas que estavam disponíveis para mim, porque eu achei, como ele falou, né? Eu passei muito tempo ignorando o fato que eu estava com o fato da depressão. Aí foi ficando mais grave. E foi ficando cada vez mais grave. O processo da negação, né? O tempo. Então eu uso hoje, inclusive hoje, até hoje eu uso essas ferramentas para continuar com o meu bem-estar, porque assim, se eu terminei com os meus problemas, as minhas questões existenciais, não, elas vão surgindo novas, como eu falei, né, outros ciclos, tem novas dificuldades, novas questões, então, para eu conseguir manter meu equilíbrio, minha assertividade, eu preciso continuar nesse caminho de autocura, eu preciso trabalhar em mim esse processo. No caso aqui, você já até respondeu, né, como funcionam os caminhos e quais são as etapas, né? Eu só queria falar, né, e o Júlio, falar sobre as etapas, porque elas têm um começo, né, e tem um fim. Então, cada mês, como eu falei, né, assim, não são 9 meses exatos, às vezes passa um pouquinho, às vezes é menos, né? Depende muito da pessoa que está fazendo o trabalho. Então, depende muito de quem está fazendo o trabalho lá na terapia. Assim, a gente começa com autoestima, por exemplo. No primeiro mês, a gente começa trabalhando a autoestima, o autoamor, a valorização de si mesmo. A importância que nós temos, porque a gente fala muito do outro, a gente dá importância para o outro, faz tudo para o outro, mas a gente não faz aquilo que é bom para nós. Né? Sempre sabemos o que é bom para o outro, mas a gente não sabe o que é bom para nós, por si mesmo. Então, o próximo, vamos dizer assim, a próxima etapa, né, a gente fala de projeto pessoal. O que é projeto pessoal? O projeto pessoal é aquilo que faz os seus olhos brilharem. Porque a gente passa pela vida sem um projeto. E um projeto é assim, não precisa ser nada grandioso. Pode ser assim, eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a falar inglês, eu quero viajar para a Bahia,
eu quero... Mas tem que ser algo para você, né? Nada que dependa dos outros. Ah, eu vou viajar quando meu marido se aposentar. Eu vou viajar quando os meus maridos se formarem, quando os meus maridos, olha essa frase, quando os meus filhos se formarem, entendeu? Então tem a ver com você, é aquilo que faz seus olhos brilharem. Porque muita gente passa pela vida, né, sem saber o que fazer, sem um direcionamento, vivendo a vida do outro, vivendo uma vida que não é sua, né? Então a gente estabelece aí objetivos, metas, a gente tenta descobrir na terapia, junto com a pessoa, né, nesse acompanhamento, o que faz os olhos dela brilharem, o que faz aquilo que ela querer viver, né, aquela vontade de estar na vida. O que a motiva, né? O que a mobiliza, né? O que dá sentido para a vida dela. A gente teve uma experiência com uma pessoa que ela gostaria muito de conhecer Petrópolis. Eu falei, mas você já viu Petrópolis na televisão, na internet? Não, eu nunca vi e tal, mas eu queria muito, mas eu acho que é muito caro. Eu falei, como é caro? Você sabe quanto custa uma passagem? Não sei. Pois é, então começa por aí, né? E essa pessoa, eu falei, olha, vou te fazer um desafio. Quando chegar em casa, você falar com o seu filho, dá uma olhada lá, quanto é a passagem, quanto tempo leva para chegar lá, e algumas imagens. Que lá eu ouço falar que tem lá um palácio de cristal e eu não sei nem como é que é. O filho dela fez esse papel para ela, mostrou para ela e tal. No outro encontro que nós tivemos, ela voltou falou, eufórica. Olha, se eu conseguir, e na época ela fumava, né? Ela falou assim, eu fumo 4 maços de cigarro por dia. Se eu fumar pelo menos um, eu consigo guardar o dinheiro de 3, logo eu vou a Petrópolis. Que legal, hein? E aí, tempos depois, a gente se reencontrou, né? E ela trouxe até foto, né, de Petrópolis, alegre da vida. O que era aquilo? Um projeto pessoal dela. E estava ali adormecido, sem pé nem cabeça, que ela não sabia nem por onde começar. Né? E essa passagem pelos caminhos da autocura deu a ela a fortaleza, a coragem de ela mergulhar naquilo que era dela. Ela estava muito preocupada com as coisas em torno dela. Com coisa do filho, coisa da casa e tal. E aquele grande projeto dela, da vida dela, que ela sempre teve conta de fazer, ela estava adormecida. Né? Então, são coisas como esse exemplo que a gente tem, né, e evidencia com pessoas, que muitos de nós têm lá, eu acho, adormecido, né, um sonho, um projeto pessoal que não foi realizado ainda. Né? E às vezes pensando no outro e não faz, né? Dedicando mais, e muitas vezes essa pessoa se encontra, às vezes, angustiada em alguns momentos, com algumas insatisfações, e não dá conta que ela só está olhando para a vida do outro e olhando pouco para a vida dela, dando pouca vazão para aquilo que é importante para ela, que daria mais plenitude, para que ela tenha uma vida melhor. Né? Saudável, né? Com certeza. Aí a próxima etapa, a gente tem o pensamento criador, né? O pensamento que cria a sua realidade. Então, o que seria isso? A gente vê hoje em dia muito as pessoas falando nas redes sociais ou no WhatsApp, compartilhando ideias falsas ou dando alimento para aquilo que é ruim, para aquilo que nos faz mal. Às vezes a pessoa acorda de manhã cedo, tem um pensamento ruim, mas esqueceu que teve esse pensamento ruim, ou já compartilhando nas redes sociais aquilo que não é bom, não é saudável, né? E vai fazer o seu dia, vai trabalhar, enfim, vai fazer o seu dia. E aí chega no final do dia, ela está com dor de cabeça, está cheio de problema e ela não sabe por quê. Às vezes aquele pensamento inicial dela no dia, que não foi muito bom, começou a gerar um monte de outros pensamentos e atitudes também que não são muito boas para a saúde dela, para o pensamento dela. A gente manter uma higiene mental é fundamental. Até rimou. Então, a gente eu gosto de brincar e falar assim, não é a ser poeriana não, né? Aquela, ai, tudo é lindo, maravilhoso. Não, na verdade, eu até acho que é, né? Porque eu gosto muito do pensamento do Zen budismo, né? Que a gente, o mundo é bonito, o mundo é maravilhoso, mas isso também pode ser um papo para uma outra hora. A higiene mental é fundamental para a gente manter essa saúde. Porque é tanta coisa ruim, a mídia ela reforça tanta coisa ruim que a gente esquece que existe muita coisa boa.
Então, o nosso pensamento, ele cria a nossa realidade, sim. Se eu tenho um pensamento bom, se eu faço alguma coisa boa, se eu mantenho uma linha de pensamento, a grosso modo dizendo positivo, porque não é só pensar positivo, tem outras questões aí que envolvem o pensamento positivo. Mas se a gente manter essa linha de pensamento, a nossa vida fica melhor. Tudo que a gente faz fica melhor. Não é só canalizar para aquilo que é ruim. Existem também coisas boas, existem também coisas que nos fazem crescer, que nos fazem bem, e isso não é muito pouco olhado, né? Porque se cultiva muito o pensamento ruim, inclusive, a respeito de si mesmo. Eu não presto, eu não valho nada, eu não sei fazer nada. Quer dizer, você coloca essa informação no seu cérebro, né? No seu computador pessoal, você acredita nessa informação e você leva uma vida miserável, porque uma pessoa que tem um pensamento assim, é uma vida miserável. A gente se feliz, a gente sabe que existe muita coisa ruim tendo no mundo, mas também, em contrapartida, existe muita coisa boa. E a gente não acompanha isso. Nós temos um vício mental de ficar só focando naquilo que é ruim. Tira o foco daquilo que é ruim, o pensamento, e coloca o foco em outras coisas. O mundo também melhora assim. Aquela velha frase também, clichê, batida de Gandhi, o mundo melhor começa por mim. Com certeza. Então, antes de eu ficar criticando os outros, falando dos outros, eu tenho que começar por mim, eu tenho que fazer o que é possível. O que eu posso fazer? Né? A gente tem até algumas frases que é assim, o que eu posso fazer ainda hoje por amor a mim mesmo? O que eu posso fazer ainda hoje por amor à minha família? O que eu posso fazer ainda hoje por amor à sociedade? O que eu posso... O que eu posso fazer ainda hoje? Não é amanhã, é ainda hoje. Esse é o pensamento criador, né? Aquele que produz coisas boas. Né? E não se deixar simplesmente levar por essa gama de informações que nos chegam toda hora, a todo momento, através das mídias, seja o WhatsApp, o Facebook, enfim. Se a gente se mantiver com um pensamento criador, né, direcionado, a gente não vai estar... Essas notícias vão passar por nós, essas imagens vão passar por nós, mas nós estaremos sempre com um pensamento elevado e propício a criar coisas boas. Eu até me recordei agora de um exemplo interessante, né? Eu gosto de dizer que meu WhatsApp é limpo, né? Meu particular. Por quê? Porque, assim, uma vez eu tentei participar de alguns grupos, né? Aí a gente participa de uns grupos e vê umas imagens, assim, que não é necessidade de ver. As pessoas compartilham imagens de pessoas mortas. Por que isso? Sabe? Eu sei que o que acontece, eu sei que existe, mas eu não tenho necessidade de ficar vendo isso. Gente, isso é poluição mental. Não é a realidade, porque a realidade, além de ser subjetiva, a minha realidade não é a sua realidade, não é a realidade do fulano, né? Existem várias realidades. Então, qual é a realidade que eu quero viver? O que eu estou alimentando dentro de mim mesmo? Qual é o pensamento que eu alimento? Se eu alimento um pensamento tóxico e violento, a minha vida vai ser tóxica e violenta. Muita gente nem sai de casa, né? Quando vê alguma coisa no grupo, fica com medo, apavorada. E eu acho interessante, porque essa pessoa pode morrer em casa. É verdade. Apavorada. Pode morrer em casa, pode bater com a cabeça no armário da cozinha, pode cair dentro da piscina e bater com a cabeça. Então, podem entrar na sua casa também. Então, assim, são coisas que eu não tenho controle. A gente aprende a lidar com o controle, que a gente não tem nenhum. Não temos controle sobre os acontecimentos, esses acontecimentos de vida e morte. Né? Eu não sei quando é que eu vou embora. Eu posso sair daqui, ir embora e morrer. Então, faz parte de um dos nossos passos, né? Viver o aqui e o agora, que é o mindfulness. Estou até pulando um passo, mas vamos voltar. Lavinha, ao mesmo tempo, atrai essa negatividade. Quanto mais forte ela atrai, não só para aquelas situações, mas sim para até pessoas em qual a gente gosta e ama, pelo simples fato da gente gostar dessa pessoa, já é uma canalização? Vibracionalmente falando, sim. Né? Você entra numa faixa vibratória
Tá? E aqui, de novo, eu não estou falando de doutrina espírita, isso aí está dentro do trabalho das terapias holísticas, que a gente trabalha com energia, com vibração, né? Vibracionalmente, sim. Você atrai, sim. Você entra numa faixa vibratória que é a mesma faixa vibratória desses seres, vamos dizer assim, que pensam de uma forma ruim, né? Sejam ou do assaltante, ou do traficante, enfim, de pessoas que não estão vibrando de uma forma positiva, de uma forma para o bem, né? Então a gente entra sim nessa faixa, e é fácil entrar. Por quê? Porque a gente ainda tem isso dentro da gente. Tá? Nós ainda temos algumas dificuldades dentro de nós. A gente só aceita a violência porque a gente ainda tem violência dentro da gente. Existiu não, ela ainda está viva, uma psicóloga que falava, não me recordo o nome dela agora, que ela diz o seguinte: no mundo onde onde que foi concebido Hitler, cada um de nós tem um pouco de Hitler. No mundo onde foi concebido também Jesus e os grandes seres, né? Jesus, Buda, os seres iluminados, então existe também iluminação dentro de nós. Né? Nós temos essa dualidade da sombra e da luz. Então, assim, vibracionalmente eu sou capaz de me desequilibrar e entrar em contato com esse tipo de vibração. Mas não é só isso, é porque não é só vibracionalmente falando, eu foco nisso, eu só vejo isso, eu não vejo outras coisas. É como quando você começa a usar óculos, né? Depois que você começa a usar óculos, você começa a perceber quantas pessoas também usam óculos. Aquilo que para você era uma novidade, você achando que você era o único ou pouco, né? E você olha em volta quantas pessoas também usam óculos que você não percebia antes de você utilizar. Né? E o pensamento também é assim, se você coloca pensamento bom, positivo na sua mente, é por aí que você vai vibrar também. Deixa eu só agradecer aqui a Solange, né? Solange Henrique, né? Solange Henrique 2, tá aqui curtindo o nosso ao vivo, qualquer perguntinha, caminhos para a autocura. Temos ainda etapas? Temos. Tem tempo? Não. Ainda tem muitas? Pode falar aí. Eu vou ser mais breve, né? Porque senão eu vou ficar falando. Meditação. Então, a próxima etapa é da meditação. A importância da meditação. Hoje, né, no mundo ocidental, quer dizer, de uns anos para cá, de umas décadas para cá, o mundo ocidental descobriu a meditação. Então, qual é a importância da meditação? A meditação não é só você sentar e esvaziar a mente. Aliás, a meditação de forma alguma é você sentar e esvaziar a mente. A meditação é uma forma de autoconhecimento. Então, é você observar a si mesmo. É só isso. É só isso. Meditação, observação de si mesmo. É você sentar em silêncio e observar a si mesmo. Então, é claro, existem várias linhas religiosas com vários tipos de meditação. A meditação aqui que a gente faz, que a gente pratica, é essa que eu estou falando, né? Ela tem origem, como eu falei, a gente usa várias ferramentas. Ela tem origem no Zen budismo, que é a meditação, que é a observação de si mesmo. Já fizemos um trabalho junto com o pessoal do Marola, né, lá na praia, que a gente fez trabalho de meditação guiada, mas não é o caso do trabalho aqui. Existe meditação guiada, mas a meditação guiada é mais uma forma de relaxamento. Né? Este é né? Para observar. Observar a mente, os seus pensamentos, né? E se autoconhecer. Né? Para quietar a mente? Pode acontecer, mas não necessariamente. Pode acontecer, mas não é para silenciar a mente. É uma observação de si mesmo. Essa é uma das etapas. Aí a próxima. Solange Henrique, eu já agradeci a ela aqui por estar aqui participando. Muito obrigada. Ela diz que a TV tem que postar, a gente é show. Muito show. Apareceu aqui para mim ainda não. Tá ok, mente branca, vamos embora. Temos mais ainda? Temos. Então, a gente tem o mindfulness, que na verdade é a percepção do mundo e de si mesmo no aqui e no agora. Né? A prática do... Você aí fala essa palavra chique, né? Agora, a prática do mindfulness nada mais é do que a observação do mundo e de si mesmo no aqui e no agora. Porque as pessoas vivem muito no futuro, vivem muito no passado e não vivem no agora. Porque tudo que está acontecendo agora.
Inclusive, eu sou quem eu sou por causa do meu passado, mas eu sou hoje. No futuro, as coisas só vão acontecer no futuro dependendo do que eu fizer hoje. Então, é a gente viver no aqui e no agora. A próxima etapa é a prática do amor e da compaixão. Compaixão por todos os seres. Deixa eu só agradecer aqui rapidinho Sabrina E Mário Vieira. Sabrina, Mário Vieira e Sérgio Bico também agora apareceu aqui. Sou fã deste canal. E a Solange também, né, que não tinha aparecido, desculpa. TV Itaipuaçu, vocês são show. Vocês aí que são shows, né, que fazem parte de tudo isso, né? Pode falar, desculpa aí, Lavínia. Não, que isso. Então, aí a gente tem a prática do amor e da compaixão, compaixão por todos os seres, né? Inclusive os animais, as plantas também. Em relação aos outros seres humanos, né? Se eu tenho dores e dificuldades, se eu compreendo que eu tenho essas dores e essas dificuldades, eu também posso compreender que o outro tem dores e dificuldades e aprende. Então, como que a gente faz esse aprendizado? Vou deixar uma pergunta aí para deixar vocês todos curiosos aí também. E, seguindo, né, a gente trabalha sentimentos. Quais sentimentos? Se sentimentos podem adoecer, sentimentos podem curar. Né? Então, raiva, se eu tenho ciúme, se eu tenho mágoa, a gente trabalha os sentimentos, reforça os sentimentos contrários, porque eles também curam. Agora, a gente vai lá no pensamento, na etapa do pensamento, que, assim, se eu reforço esses meus sentimentos, porque, na verdade, isso tudo está interligado, né? A gente está só... Evine, Renata de Faria, no caso de enfermidades com dores de cabeça constante e pressão arterial baixa, sem conseguir um diagnóstico exato, seria uma questão de fazer uma terapia holística? Olha, eu tenho um caso, uma cliente que tem fibromialgia. Renata de Faria. Renata, assim, dor de cabeça, isso assim, primeiro a gente não dá diagnóstico, né? Psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta holístico, eu não aconselho, essa é a minha linha de trabalho, eu não dou diagnóstico, né? Eu trabalho em cima do diagnóstico do médico. Agora, eu ia dar um exemplo aqui. Eu tenho uma cliente que tem fibromialgia, eu estou tratando ela com pedras quentes e aromaterapia e óleos essenciais. E até agora ela não tem sentido dor. E assim, ela também tem dor de cabeça, a gente vai entrar com tratamento de pedras quentes e aromaterapia também para ver o alívio das dores de cabeça. Agora a gente precisa entender qual é a causa da sua dor de cabeça. Né? Porque, como o Júlio falou lá atrás, não adianta a gente também só se medicar e não saber o que está por trás disso. Talvez sim, uma terapia possa te ajudar. Agora a gente precisa, assim, te entrevistar, né? Porque está muito vago, vamos dizer, muito vago para a gente falar. Pouca informação. Dor de cabeça, ela tem a origem das mais diversas. Pressão alta, eu já tratei pressão alta com cromoterapia, com cristais, mas é uma terapia complementar. Os remédios, eles são sempre necessários. Eu nunca falo para os meus clientes deixarem medicamento. Como eu falei, são várias ferramentas. É um complemento, né? Quanto mais ferramentas eu tiver à minha disposição, eu tiver acesso e eu puder utilizar, melhor sempre para a minha saúde. Eu já até cheguei a comentar uma vez numa entrevista de vocês, quando a gente fez lá a palestra da Lídia, eu falei assim, quando você quebra a perna, você vai no ortopedista, né? Por que quando você não está com uma dificuldade, você não busca uma terapia? Não busca um profissional? Muita gente a gente está no século XXI, ainda acha que é bobagem, ainda acha que vai pagar para falar quando... eu vou pagar para falar quando eu tenho um amigo. Ele não vai te trazer a informação, não vai te trazer... Ele pode te trazer o bem-estar de uma pessoa que está ali do seu lado te apoiando, mas ele não tem ferramentas e técnicas para te ajudar nesse processo. Seria um preconceito achar que eu estou ficando louco e eu não quero aceitar isso? É uma questão de prioridade também, muito questão de prioridade. Eu prefiro, eu já ouvi isso, né? Eu tenho uma outra cliente que tem uma irmã, ou uma prima, agora eu não sei,
que disse que não vai, que precisa de terapia, mas não vai fazer terapia porque ela prefere ir para o shopping comprar uma blusa e uma sandália. Tudo bem, não é uma crítica, eu não estou falando de uma forma crítica, eu estou só alertando para as pessoas que comprar uma blusa e uma sandália é ótimo, eu fiz isso muita coisa, entendeu? É maravilhoso, né? Dá aquele... Aí o Júlio pode até... Quando a gente pode fazer, né? Não, pois é, mas aí entra no caso das dependências que o Júlio fala, porque aí você tem o consumismo, né? A dependência do consumo excessivo. As pessoas que gostam por compra, né? São compulsivas por compra. Enfim, isso é um exemplo. Então, a prioridade vai lá fazer lista, né? Acha caro, vamos dizer assim. Mas por quê? Bom, não está ali naquela terapia, na sua... Eu dou mais valor à minha cerveja no final de semana, ou a minha... Não tem problema. Entende o que eu estou falando? Entendi. Ótimo, vai lá comer o seu petisquinho na praia, tomar sua cervejinha no final de semana. Mas assim, é a questão da valorização, né? Não valoriza o Pode trabalho. fazer ambas as coisas, né? Exato, pode, contanto que você tenha saúde. Claro. Né? Bem-estar. Renata diz que é gratidão e agradece. Obrigada a você, Renata. Para fechar aqui, né, que a gente estava falando dos sentimentos, então a gente trabalha os sentimentos contrários, né, de raiva, mágoa, a gente vai trabalhar os sentimentos que curam, porque se eles adoecem, os sentimentos podem curar. Mário Vieira agradece e manda beijo para você. Obrigada. Perdão e auto-perdão. Quanta gente está morrendo de câncer, tem tumores aí por causa da falta de perdão. Porque não se perdoa, porque não perdoa o outro. A coisa já aconteceu lá no passado e a pessoa não se perdoa, não vai perdoar o outro. Perdoar não é você chegar, dar beijinho, amar, não. Perdoar é você deixar que aquilo se vai, entender que aquela situação já passou e ir pra frente. Tirar do coração aquela mágoa. É uma palavra mágica, né? Hã? É uma palavra mágica que dá muito retorno. Não é mágica, você tem que fazer um esforço. Você tem que fazer um esforço, né? Enfim, a importância da gratidão também. Né? A importância de não é só agradecer, ter a sua vida que você pode levar como bem-estar e saúde também, porque a gratidão faz parte de toda essa... Se a gente não tem gratidão pelas coisas que a gente tem, as mínimas, eu já tive cliente que falou assim, mas eu não consegui fazer uma lista de gratidão. Então, você já agradeceu o seu calçado que você usa, agradeceu a roupa que te aquece no inverno. Esses são pequenos passos de gratidão para você alcançar outras fases de gratidão. Então, essas são as etapas do caminho de autocura. São ferramentas, não são as únicas, mas são as ferramentas que a gente trabalha. E tudo através da né? Coaching, PNL, enfim, a gente usa várias ferramentas da psicologia positiva para trabalhar nos caminhos de autocura. Bom, o Mário está falando aqui que ele tem, né? É muito esclarecedor, maravilha a entrevista. Obrigada. Olha só, pessoal, vocês ainda têm tempo? Pessoal, temos aqui acho que 2 ou 3 perguntinhas. Vocês têm tempo aí? Nós temos tempo. Então vamos lá. Onde acontece esse projeto Caminhos para a Autocura? E qualquer pessoa pode participar? Pode. O projeto acontece, o trabalho acontece no nosso espaço, né? Espaço Zé Luz de Artes e Terapias. Esse ano eu abro as vagas todo ano em abril. Normalmente eu abro 2 turmas, nem sempre dá conta 2 turmas, normalmente é uma turma, né? É um grupo de pessoas que faz essa troca e ele vai se encerrar no final do ano, grupo de 2018, e eu só ano que vem, em abril, que eu vou abrir de novo as inscrições. Eu sempre coloco no Facebook. Então é só curtir a nossa página do Facebook e acompanhar os nossos trabalhos, a gente sempre coloca lá. Enfim, a gente está abrindo também para trabalho individual, então é só entrar em contato com a gente no nosso WhatsApp, que é o 966544512, é o WhatsApp, ou o nosso telefone 98613 agora eu esqueci, mas não tem problema não, olha só,
A gente tem lá no nosso site, que é www.espacoseluz.com.br. Tem a página do Facebook, que é Espaço Zeluz Artes e Terapias. E tem agora o nosso Instagram. A gente está novo no Instagram agora, estou ainda conhecendo a ferramenta, que é @Espaço Zeluz. Lá no nosso site. Curtinhos, né? São curtinhos, de até 3 minutos de depoimentos de pessoas que passaram pelo trabalho de autocura. E tem os depoimentos escritos, mas aí são outros depoimentos de terapias individuais do trabalho que a gente faz lá no espaço, também lá no nosso site. Eu convido a todos que estão por aqui conosco a dar uma olhada lá nesses depoimentos, porque reforça tudo aquilo que a gente está falando aqui. Ou seja, dá importância e valor, né, àquilo que a gente está dizendo aqui, dito por pessoas que passaram pelo programa. Né? E de vez em quando também vocês estão fazendo palestras, né? Em alguns locais por aqui em Itaipuaçu também, né? Então, a gente tem uma parceria com a Companhia das Artes, a CIA das Artes e Lídia Maria, né? Só que assim, como eu falei quando eu cheguei aqui, né? Duas pessoas enroladas, ocupadas, vamos dizer assim, eu e Lídia, mas assim, toda vez que a gente tem um tempinho, um espaço na agenda, a gente faz um trabalho junto. Ultimamente está difícil de conciliar os nossos horários, mas assim que der, a gente vai. E a importância também dessa palestra que a gente faz, em geral, lá junto com a Companhia das Artes, é a possibilidade de a gente estar assim, olho no olho, tete a tete, conversando como fosse uma roda de conversa, que a gente trata a palestra não só de uma via só, nós falamos e vocês ouvem, e sim também, ou seja, é uma troca, né? E com isso, um aprendendo com o outro. Um aprende com o outro, porque eu acho que o caminho para a autocura trilha por aí, né? A gente vai cruzando o caminho e crescendo junto, né? Eu acho que essa oportunidade da palestra é isso. Na verdade, é uma roda de conversa. Uma roda de conversa. Uma roda de conversa onde a gente troca, né, muito do nosso aprendizado. Né? A Lourdes manda aqui no meu message, cobrando outras vindas da Livinha. Lavínia? Ela chegou lá desse jeito que eu estou falando. Ok, eu venho com o maior prazer. Obrigada. Olha só, pessoal, eu já participei de uma palestra dela lá na CIA das Artes, Lídia Maria, e foi muito legal. Eu gostei muito daquela palestra de vocês e as pessoas participaram muito, né? Foi legal, ninguém teve vergonha, né? É isso aí. Quando tiver palestra, vocês entram lá que vocês vão saber. Agora eu vou agradecer a vocês que nós já extrapolamos o horário aqui, né? Vamos agradecer aqui a Westlink Tecnologia, na Rua 33 e Rua 1, em Itaipuaçu, no Jardim Atlântico. Autoescola Estrela, Rua 1. Autoescola Itaipuaçu, no Barroco. Colégio Pinheiro de Anastácio, no Barroco. As Marias Artigos Religiosos, no Barroco. Pizzaria e Galheteria Bahia, na Rua 1, no Barroco. Maluzim Material de Construção, no Barroco. Mercearia Bom Preço, na Avenida 2. Padaria e Mercadinho Hortifruti Sabores e Saúde, na Avenida 2. CIA das Artes, Lídia Maria, Nova Sede, ao lado do Antigo Aras. Corretor de Seguros e Planos de Saúde, Anderson, em Itaipuaçu. Forte das Tintas Automotivas e Imobiliária, na Rua 1. Beto Vídeo Foto 3x4, também na Rua 40, em Itaipuaçu. Pizzaria da 70, ali junto com a 3670. Prefeitura. Este sim é o telefone. E o site, né? espacozeluz.com.br. O Facebook é Espaço Zeluz Artes e Terapias. E o Instagram agora, @Espaço Zeluz. Deixa suas conclusões também, Júlio. Bom, queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui trazendo um pouco mais de informação sobre o caminhos para a autocura, né? Trazer o nosso depoimento, levar as pessoas a entenderem um pouco mais da possibilidade que existe em Itaipuaçu de se ter bem-estar, saúde, né, e plenitude na vida, né? E muitas pessoas, muitas vezes, vão para fora de Itaipuaçu buscar essa possibilidade quando ela já existe aqui. Tão pertinho de todos, né? Então, agradeço também aqui ao TVI, né, TVI Itaipuaçu, né, vocês aqui, por dar essa oportunidade. Né? E também o Luiz também está falando que foi muito bom. Todos. E agradecer a todos eles que estão conosco aqui ao vivo, né? Pela oportunidade que nos deram de levar o nosso
para que vocês tenham. E, por favor, entrem no Facebook e também compartilhem, porque assim como vocês não sabiam, né, não tinham esse conhecimento, outros também não têm. Eu acho que essa informação é a mais importante. Não fique só para vocês, passe adiante, porque isso também faz parte do caminho para a autocura. Sim, obrigada a todos também, obrigada Vera, obrigado Beto pela oportunidade. E como ele falou, compartilhem, porque assim, curtam a nossa página, compartilhem, porque tudo que a gente faz, a gente coloca lá. E também no WhatsApp, né? A gente, quem tem o nosso contato, a gente também sempre partilha tudo, todos os nossos movimentos a gente está partilhando nas mídias sociais. Então vocês, voltando aqui, já que muita gente pedindo, vocês podem continuar nesse tema? Você acha que ainda tem bastante coisa para falar? Porque hoje o tempo, né? Eu dei uma outra atropelada nos últimos itens. Podemos voltar, né? Sim. O próximo também, eles vão continuar falando. Próxima volta deles aqui, eu vou deixar o telefone deles aqui escrito aí para vocês, tá? Mário Vieira, show de bola, muito obrigado. Rondelli também. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia. É porque são dois, entendeu? O WhatsApp a gente não atende. O telefone é muito ruim. Só esse aqui que é para colocar? Eu boto o WhatsApp porque eu estou